Pocando pelo mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença. Olá, está no ar o Pocando pelo Mundo, programa mensal do Século Diário com personalidades capixabas que se destacam fora do Espírito Santo. Apresentação minha, Vitor Taveira, sempre convidados muito especiais. Curta, comente, compartilhe, divulgue nas suas redes, fortaleça a imprensa independente. O Século Diário está no YouTube, nas plataformas de áudio, você pode procurar lá, e também no Instagram com @tvséculo. Bom, hoje temos dose dupla no Pocando pelo Mundo, acho que é pela primeira vez, né? São dois convidados. Os Viajeiro de Aracruz para o Mundo. Estamos aqui com o Davi e o André Forec. Eles são desse grupo, né? Os Viajeiro. Viajam sempre com um terceiro elemento que não pode estar aqui no estúdio, que é de Janira. Com motivo de força maior. Ela está aqui pertinho, é uma Kombi, né? A Kombi que vocês viajam. A gente até pensou em trazer ela, mas... não ia caber nesse espacinho, né? Mas assim, bem-vindos, muito legal poder trocar essa ideia com vocês. Tem muito a ver com o programa, né? Com o tema e tal. Então, vocês inclusive cruzaram hoje, 6 anos depois, né? A divisa do Espírito Santo com a de Janira, né? O trio, né? Os três juntos, depois de 6 anos. Exatamente, tem 6 anos que a gente saiu aqui do Espírito Santo e foi uma trajetória cheia de histórias, cheia de aventuras, de capacitações, vivências que a própria vida nos trouxe. E hoje, emblematicamente, me sinto muito honrado e feliz pelo convite, tenho certeza que meu irmão também, de estar justamente no primeiro dia que a gente chegou de volta no Espírito Santo, para estar podendo compartilhar um pouquinho nesse bate-papo. Esse foi o André, tá? Porque quem tá no Spotify, não sei se vai conseguir diferenciar um do outro. A voz vai ser um pouco parecida. E se colocar a nossa mãe para tentar identificar quem é quem, ela também vai passar sufoco. Ela também não? Mas me conta pra gente, assim, como é que começou essa ideia de viajar juntos, de viajar na Kombi? Porque vocês também prepararam essa Kombi, né? Sozinhos, foi isso? Exatamente. Acredito que tudo começa com a nossa ida para o Rio de Janeiro. Nós tivemos a oportunidade de cursar faculdade, né? Eu oceanografia na UERJ, o André geofísica na UF, e lá a gente se deparou com todo um sistema e um modus operandi de viver que nos desagradou bastante. E nisso começou uma vontade muito grande de experimentar a vida de outras formas, de outras maneiras. E aí o André conseguiu uma bolsa do governo no extinto programa Ciências Sem Fronteiras. Fui estudar na Nova Zelândia, passei um ano e meio estudando lá. Bonito lá. Né? E eu fui viajar de bicicleta. Voltar, Como? Dá pra voltar aí, né, o programa, eu acho. Tá pra voltar? Acho que sim. Ô, Glória. Eu volto até pra universidade. O Lula voltou, vamos ver. E nisso tudo, o André teve a oportunidade... E você de bicicleta pra onde? Pelo Brasil. Depois da bicicleta eu troquei para uma mochila, comecei a viajar de carona e a gente nesse intercâmbio, ficamos distantes um tempo, percebemos sobretudo o desejo de viver vidas distintas, com um pouco mais de tempo e um pouco mais de qualidade de vida, em que a gente tivesse oportunidade de nos desenvolver enquanto seres humanos, enquanto talentos. E aí surgiu a ideia da Kombi, justamente. Tinha essa questão da grana, justamente porque tinha que comprar um carro. Nesse momento eu estava na Nova Zelândia, comecei a trabalhar muito lá. Levei meu irmão, fomos, né? Davi lavou 6 meses de prato. E eu já estava trabalhando lá e juntou essa grana, voltamos para o Brasil e construímos isso que seria o suporte para viver essa vida que o meu irmão disse, que era viver uma vida com mais tempo, mais possibilidade da gente estudar o que a gente quisesse estudar, da gente se desenvolver nas artes que a gente quisesse se desenvolver, conhecer a nossa realidade social latino-americana, entender com os nossos próprios olhos as consequências e os impactos do que foi a história do Brasil, do que foi a história da América Latina com os próprios olhos. E a gente entendeu que o mais fácil para fazer isso com conforto, com segurança, era uma Kombi. E aí começava a jornada de comprar uma Kombi, de construir para cair na estrada. E como é que vocês fizeram essa adaptação da Kombi também? Cara, foram 6 meses de construção, né? De forma autogerida, baseados nos ensinamentos sagrados do YouTube. Então, todos os viajantes, produtores de livro, de conteúdo, a gente investigava. Eu tive a oportunidade de criar uma empresa aos 13 anos de idade de maquetes eletrônicas, num programa conhecido hoje, chamado ArchiCAD. Então, a gente criou em modelagem 3D como que seria a Kombi por dentro, medimos, criamos todas as peças, vimos todos os aspectos que eram essenciais, como um banheiro seco, chuveiro, pia, cama para caber 3 pessoas, e todos os aspectos de tamanho que nós tínhamos, e modelamos a partir disso. Isso, inclusive, é matéria do nosso primeiro livro. Tem um livro que se chama Kombi Home, um manual completo, que a gente ensina
Enfim, a gente vendeu esse livro durante muito tempo e hoje a gente distribui ele gratuitamente, mas é basicamente um manual em 3D com todas as descrições para a pessoa construir uma casa numa Kombi. Eu só gostaria de dar um adendo, que meu irmão falou que ele tem uma empresa de maquete eletrônica aos 13 anos. Isso só foi possível porque nosso pai, ele só conseguiu entrar na faculdade também pelo ProUni. Na época a gente veio de uma família simples, meu pai era técnico agrícola e ele não teve a oportunidade que a gente teve de estudar. Então, quando ele estava com mais ou menos 40 e tantos anos, ele teve a oportunidade de entrar na faculdade pela primeira vez, só que foi fazer arquitetura e ele tinha muita insegurança com o computador. Na época a gente tinha 12 anos e ele botou os filhos para aprender a mexer nos softwares e nos programas para fazer os projetos para ele, e foi por isso que a gente aprendeu e a gente tinha facilidade com as coisas e acabamos fazendo projeto para outras pessoas. Eu fazia projetos de AutoCAD, mas o Davi se desenvolveu muito em maquetes 3D, fez projeto da igreja, na época projeto de posto de gasolina, muita coisa, né, mas... Sim, e era um menino que fazia isso na cidade, e aí a gente já tinha esse background, essa experiência. Vocês acabaram saindo também um pouco de uma... Você falou um pouco... Vocês falam das coisas da viajar, tem a ver também com um outro tipo de conexão, né? Do que a gente está acostumado nesse cotidiano de trabalho, que a galera está sempre ali na rede, de poder ter essas vivências. Então, eu queria que vocês contassem como é que foi essa experiência, o que vocês buscam nessas viagens, porque vocês também... não é uma viagem só por visita, né? Vocês têm uma interação com as comunidades, vocês levam produções artísticas. Como é que vocês pensam isso? Sim, nesse momento que a gente foi sair, justamente eu acho que esse conflito com a sociedade, essa busca por entender a si mesmo, é uma busca pelo autoconhecimento. O autoconhecimento ele é distribuído e ele é ensinado de formas diferentes em escolas religiosas, institucionais diferentes, e a gente queria muito nos conhecer. E para isso a gente precisava de tempo para meditar, para conhecer as pessoas, aprender com esse conhecimento popular. Então essa viagem, ela não era um turismo. A gente vivia, aprendia com as comunidades, mas a gente também sobrevivia delas, porque a nossa forma de renda era arte de rua. A gente começou fazendo apresentações nas ruas com saxofone e pandeiro, o André tocando saxofone. A gente era horrível. Isso é muito engraçado que as pessoas... Dava por pena, às vezes ajudava. Às vezes. A gente nunca sabia. As pessoas falaram, gostei muito. Aí eu falei, ai meu Deus, será? A cara da minha mãe. E é engraçado porque muitas vezes, nós inclusive hoje, mas falando das pessoas em geral, esperam uma excelência, uma lapidação técnica perfeita para colocar a sua arte, sua cara no mundo. E foi tudo que a gente não fez. Isso inclui passar muita vergonha, sofrer e viver de situações muito emocionalmente complexas, mas o nosso desenvolvimento ele se deu desse jeito. Eu sou muito orgulhoso dele por isso, porque exigia muita coragem. E muita cara de pau também. E coragem e cara de pau são palavras às vezes opostas, mas muitas vezes similares, que simbolizam esse ímpeto de ser autêntico, de viver a vida do seu próprio jeito. Então a gente começou com apresentações saxofone e pandeiro. Um adendo que a gente só tinha 3 músicas. A gente só sabia tocar 3 músicas. Tinha que trocar um pouquinho e mudar de lugar. Isso, né? Exatamente. Era uma apresentação curtinha, e quando a galera pedia bis, a gente passava o chapéu e corria logo embora, porque não tinha mais repertório. E com o tempo, o repertório foi aumentando, nossos estudos, por termos tempo, foi se aprimorando. Então, eu estudo flauta transversal, a gente foi incorporando a flauta também. Com o tempo e viajando mais, a gente começou a se lapidar em algumas coisas tecnicamente distintas um do outro. Então, o André começou a ter interesse em dissociar movimentos, tocar múltiplos instrumentos. Começou com uma caixa de Maracaibo. Maracaibo? Maracaixa. Vou passar vergonha agora no podcast, não consegui lembrar o nome. Uma percussão clássica do norte. Enfim, e ele começou tocando de maneira bem simples, na Kombi, no meu ouvido, que não é a parte tão legal. Imagina um saxofone, uma meia-lua e uma caixa percussiva. E hoje o André se tornou um homem-banda. Né? Ele toca saxofone, caixa, bumbo, 3 tamborim, tudo ao mesmo tempo. Um trabalho que eu, honestamente, enquanto irmão e enquanto fazedor de cultura, admiro muito. E no caminho também a gente conheceu os bonecos, conheceu os mamulengos, o teatro de bonecos popular do Nordeste, que acabou sendo um pouco a linha que eu segui. Acabei desenvolvendo uma caixa, uma mala de viagem que prende na cintura, que eu subo a tampa, forma um palco móvel ambulante, e a gente acaba incorporando isso nos projetos sociais que a gente criou, que isso aí já é outra história. Quando a gente foi atravessando as comunidades por onde a gente passava, a gente não só estava nos desenvolvendo, mas a gente também percebeu que existia uma realidade muito diferente daquela que a gente teve acesso. Então, a gente sentiu no coração de ter essa troca com as comunidades, com as crianças, sobretudo, de mostrar um pouquinho do que a gente estava tendo o privilégio de aprender através de apresentações artísticas em escolas públicas, praças, comunidades.
e também exibições de cinema, porque dentro da Kombi a gente tinha um projetor, tinha um telão e a gente conseguia exibir cinemas para as comunidades, então a gente começou a fomentar a cultura, difundir um pouco do que a gente fazia. Então, isso deu margem para a gente criar alguns projetos socioculturais que a gente exibia, sobretudo com essas comunidades em estado de vulnerabilidade social, e que deu outros caminhos para o projeto. Né? Então, o projeto tinha um pouco dessa busca interior, desse autoconhecimento, dessa busca espiritual, mas ele também tinha essa coisa de ter tempo de estudar, e ao mesmo tempo que a gente estudava, a gente também compartilhava isso por onde a gente passava. De modo gratuito. Né? Sim, a maioria dessas comunidades, que a gente sempre deu preferência para pagava com farinha, era engraçado camarão. Eles gostavam de bacana, trocar, né? eles gostavam de trocas. presentear. Essas trocas eram muito importantes. Então, às vezes, vinham com uma marmitinha, às vezes com um camarão que eles tinham pescado no riacho, Uma mandioca. às vezes um papel higiênico. Então, tudo isso que a gente fazia gratuitamente também era sustentado com as nossas apresentações orgânicas, autênticas e corajosas nesses espaços comuns. E que idade vocês tinham quando vocês começaram a viajar? 23. Com a Kombi foi 23 anos. Mas nossas viagens começaram mesmo aos 20 anos de idade. Como a gente começou a fazer um número de caronas, todo final de semana a gente pegava uma condução diferente. Diferente Tinha uma experiência. isso, a gente já tinha. A gente tinha experiência de bicicleta, de mochila. cara de pau. Isso. A gente já tinha essa vivência da rua. A Kombi foi, inclusive, um passo além, com mais conforto, mas também mais responsabilidade. Tanto de documentação, gasolina, custos. Quando você está de bicicleta, de mochila, você tem menos conforto e possibilidades, mas você também tem menos custos. Então, a gente tinha que estar trabalhando mais, se organizando mais. E isso foi nos proporcionando também que a gente se organizasse para crescer profissionalmente. Eu acho que você precisa um pouco de se organizar, né, na sua vida. Um boleto, às vezes, tem uma função importante pedagógica. Para você acordar mais cedo. E você falou 23, quem que nasceu primeiro? Nada a ver a pergunta, mas eu nasci 5 minutos. Sempre tem essa história. Davi nasceu 5 minutos antes e eu tive que escutar a vida inteira que eu devia respeito a ele. Esse final mais velho. Massa. Mas aí vocês passaram por onde nessa trajetória? Assim? Bom, já teve a Nova Zelândia, que vocês falaram, já era parte desse processo. Então, com a Kombi, a gente saiu aqui do estado, a gente atravessou Minas Gerais, Bahia, Pernambuco, Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí, Ceará, Maranhão, Pará, Amazonas, Rondônia, Acre, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Roraima. Vocês ensaiaram isso, bicho? E aí depois a gente veio descendo tudo de novo. Roraima, Amazonas, Rondônia, Mato Grosso, Distrito Federal, Goiás, São Paulo, Rio de Janeiro e hoje, finalmente, 6 anos depois. Espírito Santo de volta. Vocês chegaram a voltar, mas não voltaram juntos, né? Não voltaram. A gente teve algumas voltas nesse período de 6 anos. Às vezes o Davi voltou para casa, depois eu voltei. A gente voltou por causa da pandemia, porque foi um outro limbo. Outra parada, foi um outro limbo viajar, aí. Mas a gente nunca conseguiu estar aqui junto com a Kombi. A Kombi em si, o nosso centro cultural itinerante, ele nunca voltou até hoje. Então, a gente eu inclusive estou voltando de uma residência agora na Europa, passei 5 meses lá, e o meu irmão estava com a Kombi. Então, a gente foi se revezando, crescendo profissionalmente nas oportunidades que apareciam, mas a Kombi, ela seguiu esse caminho lento por todos esses lugares que a gente comentou ao longo desses 6 anos. O que vocês acham o principal aprendizado desse processo aí? É uma pergunta boa. Essa aí é aquela bem ampla também. O principal aprendizado... Gostaria de começar, André? Vai lá você. Eu acho que o que eu aprendi... Eu vou aqui, hein? Socialmente, vai lá. É que as pessoas nascem e se desenvolvem em condições distintas. E existe uma urgente necessidade de uma interferência do poder público, sobretudo em reparos históricos que aconteceram, sejam às vezes em desenvolvimentos regionais, às vezes étnicos. Então, questões de gênero, eu percebi e vi que isso era muito impactante. Inclusive, um seguidor meu do Instagram, a gente fazendo vídeos, né, assim, compartilhando um pouco das nossas perspectivas sociais, ele compartilhou uma coisa que eu nunca esqueci disso para mim. Eu não consigo entender essa diferença social que vocês dizem tanto ter no país, essa diferença, esse preconceito que tem com as pessoas de diferentes gêneros, diferentes condições sociais, diferentes origens. Aí eu cheguei e perguntei para ele, você tá quanto tempo? É uma pessoa de Aracruz, você tá quanto tempo em Aracruz? Ele falou, não, nunca saí daqui não. Eu falei, então vá viajar um pouco. Se ele viajar em Aracruz mesmo, se ele for, ele vai perceber isso, né? Não precisa ir muito longe, sair da bolinha. Exato. Eu acho que o Davi falou essa questão social, acho que para mim também foi um grande aprendizado.
E eu acho que também um aprendizado que eu tento levar agora para as outras etapas da nossa vida é de manter essa coragem, sabe? Porque às vezes às vezes você tem coragem por um momento, às vezes você estaciona. Isso acontece com todo mundo. Acomoda, zona de conforto. Isso, eu acho que isso está sempre acontecendo. Mesmo a gente tendo essas oportunidades que, como meu irmão disse, são baseadas estruturadas em um privilégio muito grande. A gente teve educação, uma família, enfim, equilibrada e tudo. Teve momentos que a gente teve essa coragem, que a gente se moveu, que a gente quis arriscar. E esse arriscar nos trouxe tantas coisas lindas. Mas diante da vida, a gente também se vê com os medos, com os processos. Então, o meu grande aprendizado é de lembrar para que esse sentimento bonito de confiar na vida. Quando a gente estava saindo aos 23 anos, a mãe disse, não vai não, meu filho. O pai disse, não vai não, meu filho. A avó disse, não vai não. Os amigos falavam, não vai não. Todo mundo dizia que esse projeto era loucura, era perigoso, vão viver como, vão para onde, mas tinha dentro da gente uma confiança, sacou? Uma vontade de que aquilo realmente se realizasse, uma vontade de ver o mundo. E aí, essa coisa que eu aprendi, mas aprendi de praticar, que eu tento, inclusive, praticar nos dias de hoje, daqueles André e Davi de 23 anos, de praticar nos dias de hoje, para que a gente continue, enfim, avançando nas nossas perspectivas diárias e não estacionar em nenhum lugar. Vou só voltar um pouquinho assim, como é que vocês faziam para selecionar esse roteiro, para escolher onde ir? Era meio aleatório, vocês pesquisavam? Era bem aleatório. Muito simples, essa pergunta é talvez a mais fácil de responder. A gente não usava GPS, a gente nem tinha internet, a gente nunca tinha dados no celular, era tudo na boca, então já se perdia muito. Nossas respostas para a família às vezes variavam de 12 e 3 meses. Isso começou a diminuir. Acostuma, eu sei porque eu viajei muito, minha mãe chegou uma hora que ela já... Entendeu que tá bem. Meu pai falava, se não chegou notícia é porque tá tudo bem. Isso. Notícia ruim chega rápido. No nosso caso, com o tempo, a gente foi entendendo que isso era importante, a gente foi mudando o nosso comportamento de mandar mais mensagens, conforme a gente foi amadurecendo. Tá tudo bem. Isso. E basicamente totalmente aleatório. A gente perguntava para as pessoas falavam, vai para a direita, vai para a esquerda. E o que piora muito, porque em muitos lugares do Brasil as pessoas são realmente ruins de direcionar de forma prática. Então muitas pessoas usam o subir e o descer para a direita e para a esquerda, só que o subir e o descer varia de acordo com o fluxo do riacho da região. Isso. Então você vai pegar a esquerda, aí você desce. Aí você sobe, e aí a direita sobe e desce. Aí e aí baixa, você vai baixando. Só que a gente aqui vai... Você imagina que é uma descida, e não mas é a descida, é isso. É que o baixar é para um lado e o subir é para o outro. Eu tinha a ideia de fazer uma viagem com um dado, cara. Com alguma coisa assim. Um dado não, mas aleatória mesmo, assim. De chegar e ter como tirar. Vou para cá. Jogo na sorte e vou e ver onde eu vou parar. Isso mas é bom. Uma experiência legal. Uma experiência legal. Dá um podcast isso aí. Abre caminhos, assim. Mas tem aquela frase, né? Acho que é do Antônio Machado, um poeta espanhol, que é caminante não é camino, se hace el camino al andar. Lembrei dela agora por causa disso. Mas não só disso, né? No sentido de que você sabe como começa, mas não sabe como termina uma viagem, né? Então, eu queria saber como é que esse processo também transformou vocês. Porque vocês, pelo que vocês falaram, por exemplo, como artistas, não sei se esse é o objetivo de vocês seguirem carreira de alguma maneira dentro da arte, imagino que sim, porque ainda que não seja profissional, a gente, depois que provoca isso, né, acho que não tem muito volta atrás, mas assim, já transformou, porque que era dois caras tocando cada um com um instrumento, já tem um homem-banda que toca quantos? 7 instrumentos. Então, enfim, mas assim, a pergunta é um pouco nesse sentido, como que isso transformou e como isso direciona, inclusive porque eu sei que vocês estão aí em outro momento na vida, como vocês falaram. Exatamente. Então, gostaria só de seccionar profissionalmente. Hoje a gente já tem 4 livros escritos, temos um jogo de comunicação não violenta, já se tornou um aplicativo, o jogo do conflito. O André se tornou um homem-banda, eu direcionei minha energia para se tornar um homem-palco. A gente tem uma série de outros projetos canalizados e profissionalmente o desenvolvimento é nítido. Principalmente devido à nossa disciplina, porque a gente vivia na Kombi e a gente não se distraía, ou pelo menos se distraía com o mínimo de coisas possíveis. Então a gente colocava a nossa energia, acordava cedo, 4h30, 5 horas da manhã, para estudar, para meditar, para ler, para praticar línguas, instrumentos, enfim. Eu li a frase, só um parênteses, no Instagram de uma amiga que marcou muito, que ela disse o seguinte:
nossos sonhos merecem nossa disciplina. Merece, Isso é então. importante, porque é muita distração hoje em dia, né? Então, assim, perseguir também parece fácil. Os caras deram de doido, pegaram a Kombi e saíram viajando. Então, quer dizer, não é bem isso, né? Sim. Tem um propósito, para alcançar esse Sim. propósito, você tem que ter essa organização. Inclusive, eu vim ter um Instagram pessoal tem 1 ano e meio. E o André criou o Instagram do projeto com muito custo, 5 anos atrás, e só ele postava, e era uma vez a cada 6 meses. Os viajeiros. Os viajeiros. O objetivo não era tanto comunicar, como virar um blogueiro, mas era... Não, a gente nem era sabia mais que isso existia. Porque não, eu tô dizendo também porque vocês falaram, tem muita gente que faz essa coisa de Sim. viagem, de Instagram, Já com esse mas objetivo. acaba muitas vezes, e às vezes acaba sendo uma coisa muito estereotipada, Isso. ou muito a Eu paisagem, concordo. que não é muito a proposta de vocês, né? Que Aham. trazem essa... Inclusive, assim, colocar a desigualdade é uma coisa que talvez a maioria você vai colocar Sim. não vai, ou a pessoa não reparou, ela não quer falar disso, porque isso Aham. não, sei lá... Não viraliza, não bomba na internet. Tem que botar uma praia Não, ali. inclusive, a razão que o Instagram surgiu é que quando a gente estava indo de uma comunidade para outra, a gente chegava no comércio e pedia materiais para os comerciantes, para a gente executar os nossos projetos, que às vezes envolvia construção de flautas, então envolvia cano, comprar cano, furadeira, assim, ter acesso, emprestar uma furadeira, construir coisas, tesoura, enfim, para as crianças conseguirem fazer. Tipo um cartão de visita. Isso, assim, a gente né? não conseguia mostrar o que a gente estava realizando. Então as pessoas perguntavam, não, mas onde que você realizou isso que você está falando? Vou te passar o número aqui da pessoa, você liga para ela e pergunta. Não vou ligar para ninguém. Então a gente talvez precisa de criar um lugar portfólio, onde tem assim, um portfólio onde a gente bota o que a gente está fazendo e é assim que nasce o Instagram. E a gente acabou se profissionalizando muito nisso. Então a gente teve um desenvolvimento visível, profissional, notável, e também mudou muita coisa em relação à nossa perspectiva sobre nós mesmos. Quando a gente saiu de Kombi, eram 2 jovens de 23 anos que se alimentavam basicamente de frutas, de alimentação frugal. A gente passou por algumas alimentações, como alimentação viva, alimentação vegana, frugívora. A gente experimentava e colocava muita energia nos nossos estudos, nas nossas práticas. A gente viu o mundo sobre uma perspectiva diferente e, sobretudo, não era uma prioridade para a gente. Privacidade, segurança, estabilidade física, financeira, conforto. Hoje, passados 6 anos só da história da Kombi, eu já desenvolvi uma lordose, uma escoliose que eu preciso de atenção. Eu preciso fazer fisioterapia constantemente, para os nossos projetos ganharem mais alcance e a gente tornar eles financeiramente viável para a gente continuar nos financiando. A gente precisa estar um pouco mais céssio. Uma vez que está em movimento, tem os seus gastos, com a Kombi, com comida, às vezes comendo um alimento que você não conhece, perdendo 2, 3 dias numa intoxicação alimentar. Muitas vezes isso não é colocado na ponta do lápis, mas acaba impactando na saúde, no sono, no desejo, às vezes, de construir um relacionamento afetivo também, a médio e longo prazo. Então, muitas vezes, isso se torna um desafio na viagem. Então isso foi muito engraçado, que as nossas necessidades de quando a gente saiu eram acomodadas para aqueles meninos de 23 anos. Com o tempo que a gente foi vivendo, a gente foi se transformando e as nossas necessidades também foram mudando. Hoje nós temos outras necessidades, somos pessoas diferentes da que a gente saiu e do que a gente saiu naquela época. E, naturalmente, a vida na Kombi, é porque nesse tempo é engraçado, às vezes as pessoas saem, vão fazer viagem, elas ficam em camping, elas ficam tem um suporte. A gente vivia integralmente na Kombi, e isso já não é mais uma coisa que a gente gostaria de fazer, porque, enfim, como meu irmão disse, é muito perrengue, e hoje a gente quer canalizar essa energia para coisas que tenham outros Mas sentidos. ela pode continuar cumprindo essa função de centro cultural itinerante. Total, não, esse é o nosso objetivo. Mais, como é que fala? Territorializado, com a base. Isso, a Djanira como um ponto de apoio, como um centro de cultura itinerante, como um lugar onde a gente vai conseguir exibir os nossos projetos, ela vai continuar sempre existindo. Eu, pelo menos, imagino isso hoje. Mas sendo um lugar para viver continuamente, 100% do tempo, já acho que eu quero uma casinha, viu? Mas conta pra gente aqui um pouco eu queria saber um pouco das histórias mais marcantes para vocês, seja emocionante, seja perrengue, seja algumas dessas histórias. Sei que tem muitas. Tem muita história. Já se olharam, Tem muita. Eu gostaria até de usar esse momento para organizar talvez melhor o tempo e tentar entender de forma resumida quais foram essas histórias que você gostaria de compartilhar, marcando em qual sentido. Cara, eu contaria a história do deserto, velho. E resumidamente 1 minuto.
Então, conte. Um A gente vai pitch. contar Você tem história. minuto pra contar essa história incrível. Boa. Então vamos lá. Histórias não cronológicas com a viagem que aconteceram. Sim. Vou tentar resumir que a história é longa. Mas basicamente, 2020, pandemia, eu estava em Lima, no Peru. Tem um grande... eles basicamente tiveram uma mudança no Estado de Direito para que as leis pudessem ser mudadas e a liberdade foi cerceada. Então você não podia mais dirigir. Eu consegui dirigir subornando militares até uma praia num deserto. Nessa praia eu consegui um lixão onde eu vivi 40 dias, um depósito de lixo, até conseguir contato com a embaixada e um apoio para 7 dias. Já estava completamente exausto já no começo. O tempo foi passando, foi difícil, e naquela vulnerabilidade eu consegui ainda uma proeza de me apaixonar por uma moça. Mas não era qualquer moça, não. Eu me apaixonei por uma moça, ela se apaixonou por mim, só tinha um problema. Ela era casada e tinha uma filha. E vivia Nossa! com o companheiro e com a filha em outro carro, Em uma outra van. Kombi. E a gente estava estacionado um do lado do outro. Meu Deus do céu. Bom, essa foi só a introdução de uma das Só um histórias que minuto, você pode... acabou. Isso aí você pode imaginar a novela mexicana. Nossa, isso aí dá um roteiro. Sim. O que mais? Teve uma outra história muito Mano. engraçada que a gente estava indo para território indígena Munduruku, que são nossos amigos, né, do Baixo Tapajós, da aldeia de Bragança. Eu já tinha ido lá em tempos de outrora, viajando pelo país, e a gente... teve 8 anos atrás, na verdade, tinha uma possibilidade da instauração de uma hidrelétrica, né, que afetaria toda a região. E na época a gente esteve lá, a gente gravou de uma maneira bem rudimentar o nosso primeiro curta. Isso, guerreiro demais. E a gente gravou um curta para divulgar nas nossas redes sociais, né, das lideranças, falando, o André foi o diretor, foi um curta muito bonitinho. Foi muito simples, mas a gente criou um produto audiovisual dessa luta deles nesse momento. E como eles não tinham acesso à energia elétrica na época, e também a gente não conseguiu, de forma efetiva, manter o contato pelo Facebook com as adolescentes que eram netas das lideranças para fazer essa intermédio dessa comunicação, nós voltamos lá sem avisar, 4 anos depois, né, com o Cinema Bandoleiro, que é um dos nossos projetos sociais, que a gente exibe sessões de cinemas gratuitas para as comunidades que a gente passa, e a gente exibiu para eles o próprio curta deles, gravado 4 anos depois, só que com um ponto muito mais positivo. Eles venceram, e a hidrelétrica em questão não foi construída. Então foi um motivo de muita comemoração, foi reunido todo mundo. Eles se viram 5 anos depois, as crianças cresceram, né? Pô, faz muita diferença. E a gente também fez uma edição do Palito de Fósforo, que é outro projeto social que a gente tem. Então a gente fez a apresentação de música, contação de histórias, teatro de bonecos, tudo isso que a gente já falou anteriormente na própria comunidade Munduruku. Foi muito especial. Só que o perrengue também que gostaria de mencionar foi no caminho. Que André, motorista da rodada, teimava de que era melhor passar de primeira nas poças amazônicas. Poça amazônica, gente, não é igual poça aqui de Jacaraípe, não, viu? O negócio é um terminal de lamaçal, e ele achava que era melhor, que o carro ia ter mais tração, que ia pegar mais força. Eu falava, ó, eu acho que é melhor a gente ir embalado e passar no Glória a Deus. Nos 3 primeiras horas de viagem do Glória a Deus, deu tudo certo. Em 15 minutos que o André escolheu fazer de primeira marcha, a gente atolou numa poça que o André tentou tirar, afundou ainda mais. E a gente tem essas imagens no nosso Instagram. Basicamente, 60% da Kombi começou a afundar. Uma roda já estava a 1 metro de altura. Assim. Dentro, uma roda a 1 metro de altura e a outra roda a 1 metro de fundura para dentro da poça, que não sabia o que tinha dentro. Se era água, se era lama. Os moradores tentaram ajudar, não conseguiram, e foi a primeira vez que a gente foi guinchado por um trator. Caraca. E a cena era tão feia ao ponto de que o André, com 50 quilos, teve que ficar na dianteira, no lado do motorista, que estava a 1,5 metro de altura, fazendo contrapeso. Cara, desesperador. Sim. Tem mais alguma? Muitas. Tem acho que mais uma. A última, eu acho que resume um pouco do drama que é viver na estrada. A gente estava para fazer um dos nossos projetos sociais, que é o Vida de Estrada, que a gente ensinava gratuitamente jovens em universidades, centros culturais a construírem a sua própria casa na Kombi. Isso era em João Pessoa, na Federal da Paraíba. Estava tudo pronto e o André resolveu abrir um coco com uma faca Tramontina, inclusive era a única faca que a gente tinha. E ele, sem querer, ao tirar a massinha do coco, enfiou perpendicular ao punho uma faca que saiu esguichando sangue para tudo quanto é lado. O corte não foi muito longo, ele foi 2 pontos apenas, mas ele
mas ele Não atingiu pegou a fundo. veia, Atingiu sério. fundo. O André ficou a noite inteira no Trauminha, que era um hospital típico ali da região para tratar esse tipo de coisa. Eu ainda consegui executar o Trauminha. projeto da vida de estrada sem ele, Sozinho, né? porque era um compromisso nosso. A gente era muito crítico em relação a desmarcar as coisas, a gente era bem disciplinado. Sim. A gente realizou isso e o André ficou 3 meses sem tocar saxofone e a gente sobreviveu do que a gente tinha guardado nesse tempo, que era o nosso ganha-pão, saxofone e pandeiro. E agora, vocês cruzaram a divisa aqui de volta. Quais são os planos daqui para frente? O pessoal vai ver mais os viajeiros pelo Espírito Santo do que pela internet? Agora, sem dúvida, eu acho que a gente vem trazendo um pouco dessa bagagem, não só dos projetos, mas eu acho que do nosso avanço técnico nas artes. E a gente quer muito contribuir com a nossa comunidade, já temos alguns projetos para executar nas próximas semanas, mas estamos nos valendo, escrevendo projetos, editais públicos para estar aqui mais, e outros projetos a mais longo prazo, né, meu irmão? Basicamente, todo esse fruto das nossas viagens, ele sempre tinha um propósito de ser algo coletivo. Nunca o nosso desejo foi que fosse eu e o André executando projetos. Isso era uma coisa temporária e hoje a gente vê a materialização de um sonho que é um projeto coletivo com muito mais pessoas, em que diz respeito a uma vida comunitária, que diz respeito a possibilidades que a gente ainda está descobrindo junto a esse grupo. Então, uma das novidades é que a gente tem uma das terras, né, a gente conseguiu adquirir no município de Santa Teresa. Então, a gente vai ficar basicamente ao redor do Espírito Santo nos próximos anos, executando nossos projetos pessoais, que foram esses que a gente comentou, Homem Banda, Homem Palco, cinema, palito de fósforo, podcast, uma bocada de outras coisas, mas também esse projeto comunitário, coletivo, que é de médio e longo prazo, e talvez daqui uns 1, 2, 5, 10 anos, vocês que estão vendo esse videocast já vão estar... Vão poder visitar. Para acompanhar o @osviajeiros. Exatamente, Os Viajeiros. Os Viajeiros. No Instagram. No Instagram, e tem lá esses materiais que vocês falaram também, né? Tudo. Tem o podcast, tem o manual, tudo você encontra lá. Vai estar um pouco confuso, Porque é muita coisa numa rede social que é difícil de organizar, mas pode ir lá que se encontra. Dá uma futucada, acho. Bom, é isso. Esses foram o Davi e o André Foreste. Muito obrigado pela presença, pela conversa. Bons caminhos aí para vocês, né? Bem-vindos de volta. E esse foi o Pocando pelo Mundo, produção e locução minha, Vitor Taveira, apoio técnico do Cauã Elmer aqui, nos bastidores, e do Estúdio 42B. Lembrar vocês para seguir e acompanhar o Século Diário no YouTube, também nas plataformas de áudio, e voltamos aí em breve, e siga também as notícias sobre o Espírito Santo no séculodiario.com.br. É isso, valeu. Valeu, uma honra. Pocando pelo Mundo, capixabas sem fronteiras que fazem a diferença.